E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje com esse tema apresento-lhes as origens do universo Extreme, começando pela origem dos imortais. Então sem muita enrolação, vamos direto para a história. Os imortais surgiram mais precisamente na era medieval do universo Extreme, onde alguns costumes são mantidos até hoje em dia. Havia naquela época 5 grandes reinos que conviviam com os reinos dos homens, e que hoje são conhecidos como clãs. Em um continente chamado Greenlands, nasceu o país que conhecemos hoje no universo Extreme, e que talvez vocês não saibam porque nunca foi abordado, e ainda não temos uma previsão para abordar por não ser um assunto tão importante ainda. O nome desse país é Brass Sky, onde hoje temos o estado do Kingpole e a famosa cidade de Steveville, onde acontece parte dos acontecimentos do universo Extreme. Aos arredores de Steveville existem pequenas famílias, povos e reinos que não largaram seus costumes antigos por serem diferenciados. Eles são os Karts, Boltons, Wolves, Myers, Migashi e Miyagarashi. Miyagarashi, os que são conhecidos hoje como imortais. Todas essas famílias ainda existem hoje, porém respeitando o povo livre e mantendo cada um dos seus costumes, e respeitando espaços e até mesmo convivendo uns com os outros de forma amigável, onde muitas vezes algumas pessoas não se importam ou nem sabem da existência desses humanos diferenciados. Os imortais têm um certo parentesco direto com a família Migashi, sendo assim, eles eram parceiros de reinos e faziam muitas coisas juntos. Porém, no ano de 1640, onde a Idade Média já estava chegando ao fim, o rei dos Miyagarashi, Eros VI, decidiu expandir suas terras, tentando dominar outros países, ao qual os outros reinos não ficaram de acordo, pois isso acabaria dando uma certa guerra que iria ocasionar em muitas mortes por um motivo um tanto quanto fútil: apenas ter mais terras. O clã Migashi, sendo um de seus parceiros, não ficou de acordo com isso, então Eros VI acabou tendo que passar por cima do que os outros pensavam ou não. Isso ocasionou na Primeira Guerra Civil, a famosa Guerra dos Lendários, onde os reinos acabaram se matando por pouca coisa. Eros VI acabou matando o rei Wazaki Migashi, onde tivemos a primeira rivalidade entre os imortais e o clã Migashi, onde também tivemos uma desenfreada guerra de morte, sangue e tentativas fracassadas de dominação. A guerra acabou parando e se tornando uma guerra fria, onde os Miyagarashi tiveram tempo suficiente para formar alianças, lavagens cerebrais e estudos profundos, onde Eros VI fez aliança com o clã Wolf e Boltons, onde acabou acarretando em mais uma guerra, pois os clãs Wolf e Myers eram e ainda são, como vocês sabem, rivais. Então o clã Meyer iniciou um ataque em conjunto com Migashi, onde tentaram um ataque direto, onde a família dos Boltons tentaram impedir. Houve então uma sangrenta guerra entre trovão, ilusão e água. Nessa guerra, os Boltons foram quase todos eliminados, sobrando apenas 3 deles, que desapareceu, e até hoje não sabemos o certo o que houve. Por enquanto, houve uma pequena colaboração dos Karts e, enfim, os imortais foram impedidos. Após 50 anos, Eros VI veio a falecer por causas naturais, com seus 103 anos de idade. Já idoso, pai de 3 filhos, Petrus, Clécio e Lisana, a posse de rei passou para Petrus I, onde basicamente manteve todos os costumes do pai e decidiu fazer de seu reinado um legado em vingança. Petrus e Lisana, sua irmã, continuaram as pesquisas durante 20 anos, onde tivemos uma era de paz. Após isso, alguns eventos começaram a fazer jus ao nome imortal. As pesquisas de Lisana com Petrus eram sobre um pacto com uma entidade chamada Holocaustos, uma criatura que vivia em Netuno, uma espécie de consciência viva que será explicada em breve na HQ K-Stars. Esse ser foi invocado por Lisana, que foi considerada uma bruxa até seus últimos dias, mas mesmo assim, Petrus e Lisana decidiu então continuar o legado de seu pai, a dominação mundial. A criatura Holocaustos se alimenta de energia verde. Falando de forma mais simplificada, ele se alimenta da energia de matas, florestas e gases de planetas, mas ele não invade planetas a não ser que ele esteja vazio. Caso contrário, ele sofrerá consequências divinas além da compreensão humana. Mas se acaso nesse planeta haver um rei que possa conceder isso a ele, ele tem seu direito. Então fizeram um pacto com Holocaustos, onde ele terá acesso à metade da Terra enquanto os imortais dominarem o outro lado. Porém, com detalhe, Holocaustos, em troca disso, lhes concedeu a imortalidade. Explicando mais a fundo, não se trata de uma exata imortalidade, ou seja, viver para sempre, porque sabemos que imortais morrem, como vocês viram na HQ. Mas porém, se nada os matarem, como doenças ou ataques, eles vivem cerca de 5.000 anos. Em comparação à idade que um ser humano normal vive, isso é praticamente ser um imortal, pelo menos por um certo período. Sendo assim, eles crescem até os seus 35 anos e mantêm a sua forma normal até os seus 5, 6 ou até mesmo 10.000 anos, dependendo da pessoa,
segundo holocaustos. Porém, né, ainda não tivemos nenhum imortal que viveu todos esses anos para nos contar se realmente o Holocaustos cumpriu com a sua parte do acordo. Esse acordo foi basicamente uma tentativa fracassada de prolongar a vida dos reis na Terra após a suposta conquista de Petros. E após muitos treinos, desafios e a perfeição de seus poderes oculares quasar, que são semelhantes aos poderes do clã Migashi, com um aumento de força física absurda e também causando em seus oponentes ilusões, náuseas e em alguns eventos até a perca de memória permanente. Após tudo isso, no ano de 1710, tentaram mais uma vez a invasão, porém tivemos então a Segunda Guerra Civil, onde tivemos colaboração dos humanos normais, Migashis e Myers, onde mais uma vez fracassaram pelo poder imenso vindo do clã Meyer. Após isso, o Guardião da Terra, patrulheiro espacial da época, olha só, uma revelação que vocês talvez não sabiam. Patrulheiro chamado Fringe ficou sabendo dos envolvimentos com entidades e possíveis desequilíbrios na Terra. Para quem não sabe, a Federação Galáctica ela acaba interferindo caso haja negociações ou envolvimentos de entidades. Então denunciaram um ataque à Federação Galáctica, que por fim assinaram um documento que expulsa os imortais para fora da Terra com um prazo de 10 anos, ou seja, eles tinham apenas 10 anos para sumir da Terra. Tempo suficiente que eles utilizaram para construir uma nave gigantesca com sua genialidade e se esconder em Netuno. A nave se alimenta de energia solar e também tinha uma estrutura absurdamente forte e grande que ficava basicamente boiando em órbita nos oceanos de gases de Netuno. Dentro da nave eles não tinham muito o que fazer a não ser estudar e achar formas de poder se alimentar, procriar e formar alianças por comunicações via rádio com outras famílias na Terra. No ano de 1810, o rei Petros morre por uma doença grave desenvolvida pelos gases de Netuno, uma doença desconhecida que acabou pondo fim na era dos lendários imortais. Sendo assim, Clécio Petros e seu filho mais velho Atrimes foram os primeiros a serem diagnosticados com a doença, que pegava somente as pessoas de idades mais avançadas. Os cientistas foram a fundo e conseguiram descobrir o problema e criaram uma espécie de imunidade aos imortais. Petros e seu filho mais velho Atrimes faleceram, deixando então seu filho mais novo, Eros, que se casou com Freya e teve seu filho, Eris I. Após a morte de Petros, Eros, seu filho, tentou ir até a Terra, onde ele a culpa, pela morte de seu pai, e tentou retomar as terras de seu pai, que estava sob o governo do clã Migashi. Porém, o rei Miyagi Migashi não deu oportunidade para Eros. Logo, não conseguindo contato direto com a Federação Galáctica, chamou seus aliados para expulsar mais uma vez os imortais para Netuno. Eros então voltou para Netuno, porém antes fez alguns estragos na Terra e prometeu a liderança mundial, e mandando Atreus, filho de Atrimes, no caso seu sobrinho, matar Lyanna Migashi, mãe de Christopher Raiga. Raiga, já com seus 14 anos, viu uma criança pálida com olhos vermelhos, aparentando ter uns 12 anos, matar sua mãe em sua frente, sem poder fazer nada para impedir. Pela mera semelhança entre Eris e Atreus, houve uma confusão onde Miyagi Migashi acusou o filho de Eros pela morte de Lyanna. Enquanto Eros voltava para casa, Atreus ficou na Terra, escondido em um abrigo subterrâneo, passando informações para Eros, que porventura tentará invadir e dominar mais uma vez. Bom, então vem os eventos que vocês conhecem, The Legendary 2. Bom, se você chegou até aqui, houve um pequeno erro na introdução dos imortais em The Legendary 2, onde Eros disse que tinha ficado por 2000 anos na nave, e na verdade foram pouco mais de 200 anos. A minha intenção era colocar 200 anos, porém como eu estava fazendo aquela página em live, eu acabei não percebendo isso. Mas isso já foi corrigido e em breve teremos novas revelações. Caso esse vídeo chegue à nossa meta de 400 likezinhos, eu pretendo trazer agora a origem dos Wolves e da família Meyer, e também outras curiosidades que vocês querem ver. Eu tenho todas essas histórias guardadinhas aqui, caso vocês queiram saber, eu estarei mostrando para vocês. Então galera, esse foi o documentário, esse foi o vídeo sobre a origem resumida dos imortais. Tem muitas outras coisas, tem muitos anos de histórias, é um universo muito grande, como vocês sabem, que tem muita coisa para contar referente a isso. Mas essa é a origem mais seca e objetiva dos imortais que vocês conhecem hoje. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber outros vídeos e também, de deixar o seu likezinho, 400 likes, galera. A gente consegue. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui!